Queria convidar você a ler esse texto de Mateus 6, de 1 a 4. Porém, o que eu quero fazer agora é ler somente esse primeiro verso. Eu queria que você, mesmo assentado como você está, você levantasse sua voz e lesse juntamente comigo essa versão que está na tela aqui. Tá bom? Que é da NVT, essa versão. Vamos lá juntos? Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Amém? Nós estamos falando, durante esse mês, também será assim no mês de setembro, sobre chamados a servir. E nós estamos explorando esse tema, porque nós julgamos que é muito importante, né? A gente, como igreja, nós entendemos qual é o papel de um servo do Senhor. E hoje, especificamente, eu queria falar um pouco sobre a bondade do servo, né? A maneira como o servo expressa a sua bondade. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele faz parte do grande Sermão do Monte. Sermão do Monte, em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele ocupa 3 capítulos, né? Os 5, 6 e o 7. É um grande sermão que os evangelistas registram. Se a gente fosse pegar esse grande sermão e pensar assim, qual é a tônica, qual é a ênfase, qual é a coisa mais importante que Jesus queria ensinar nesse sermão todo, a gente poderia dizer, olha, Jesus estava ensinando seja diferente. Você vai ler de ponta a ponta o sermão, você vai perceber que de várias formas, de vários jeitos, Jesus acaba enfatizando isso. Ele quer que nós sejamos diferentes. O que Jesus quer é como discípulos dele, a gente pense, a gente fale, a gente haja diferente das demais pessoas. Que a gente se destaque do mundo. Como em algum momento do sermão ele vai dizer, ele quer que nós sejamos luz do mundo, sal da terra. Que a gente faça as coisas, não apenas fazendo as coisas, mas fazendo as coisas com a motivação correta. O jeito de fazer as coisas para Jesus é muito importante. E esse Sermão do Monte começa com as chamadas bem-aventuranças, que eu acho que você conhece bem, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Ele vai colocando qualidades ali de um servo. E essas bem-aventuranças são um retrato muito exato do que Jesus gostaria que a gente vivesse. Essas orientações de Jesus reproduzidas nesse texto vão formar um contraste com a tendência do mundo. Por isso que o que Jesus gostaria é que a gente, de fato, fosse diferente das pessoas lá de fora. A humildade que Jesus pede, o altruísmo que ele está pedindo, a discrição que ele está orientando, acaba se chocando com essa tendência exibicionista que nós temos hoje. Com a publicidade que se dá a comportamentos muito snobs, né, que a gente vê, especialmente nas chamadas redes sociais. É mesmo muito difícil a gente cultivar um coração de servo no meio de uma sociedade caótica, dominada por objetivos muito particulares, muito pessoais e profundamente egoístas. E a maior tragédia, né, de tudo isso é o que isso vai gerar, o que isso tem gerado. O que tem gerado é uma mentalidade independente, autossuficiente, altamente competitiva, regida pela lei do mais forte. Quem tem mais força, quem tem mais recurso, quem tem mais tempo, se destaca muito mais, né? Quem tem tempo para ficar na rede social, por exemplo, né? Ficar gravando vídeo o dia inteiro, ele acaba se destacando mais. Consegue mais seguidores, mais dinheiro, mais monetização. Porque o que prevalece é a lei do mais forte. Mas como servos, nós somos chamados a trilhar um caminho diferente desses padrões do mundo. E nós precisamos ser norteados por Deus e pela palavra de Deus. E não por aquilo que o mundo está ditando para nós. Jesus estava dizendo que até a bondade de um servo precisa ser exercida de forma diferente. Porque o mundo também sabe ser bom. Quando nós olhamos para alguns programas na televisão, né, a gente percebe que existe uma tentativa de ser bom pelo mundo aí fora.
Existe uma sensibilidade social exercitada pelo mundo lá fora. Mas o servo de Cristo precisa observar algumas coisas. Porque não basta fazer como o mundo faz, né? Se você conhece o texto, você sabe, né? Não basta só você mandar uma cesta básica, levar uma cesta básica, fazer uma selfie com o necessitado, postar no Instagram. É tudo sobre ele. Mas, na verdade, não é. A frase não condiz com a foto, né? A foto, na verdade, deveria escrever tudo sobre você. Porque você quer se exibir, você quer aparecer. Você quer, de fato, assim, fazer ação social, mas fazer nos moldes do mundo, né? Porque o mundo, ele gosta de publicidade, né? Ele gosta de publicar as coisas. Por isso que a gente tem que pensar como que os servos de Cristo devem exercer a bondade. É para ser bom. É para fazer coisa boa, é para fazer ação social. Mas como que um servo de Cristo deve fazer? Senão a gente vai seguindo a tendência do mundo, imitando o mundo e achando que Jesus está contente com isso. Em primeiro lugar, nossa bondade tem que ser exercida com cautela. Veja, versículo 1, que nós lemos, Jesus diz assim, tenha cuidado. Algumas versões dizem, guardai-vos. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Nós precisamos cuidar das nossas motivações pessoais. Nós precisamos estar atentos ao que nos impulsiona a fazer as coisas que nós fazemos. Jesus orienta dessa forma porque Deus, ele olha para além de nossas ações. Ele observa e leva em conta as nossas motivações. O motivo. O que te impulsiona a fazer isso? Motivação é um conceito fundamental para a gente entender o que nos impulsiona a agir como a gente age. E que objetivos nós queremos alcançar quando nós estamos fazendo algumas coisas. É uma força que aciona, é uma força que direciona o comportamento da pessoa. Que nos move a fazer o que nós fazemos. O alerta de Jesus foi, tenham cuidado, faça isso com cuidado, com cautela. Guardai-vos, né, como aparece nas traduções mais antigas. É muito difícil lidar com isso, e Deus sabe disso. Jesus sabe disso. Por isso que ele diz, a gente precisa se guardar. Porque a gente quer ser servo, a gente quer fazer coisa boa. E é preciso fazer. Mas é difícil a gente fazer a coisa boa sem que isso seja grudado na gente, né? Sem que sejamos movidos por alguma coisa que vai nos trazer alguma coisa para nós mesmos. Jesus sabe que é difícil porque motivação está relacionada ao coração. Aquilo que está dentro da gente. 2 textos importantes, é o texto de Jeremias 17:9, que diz que o coração da gente é enganoso. E diz que o coração da gente, ele é desesperadamente corrupto. Quem vai conhecer o coração humano? Só Deus conhece. E às vezes a gente está fazendo de uma maneira que a nossa motivação lá dentro do coração está errada. Porque nós estamos sim fazendo o bem. Mas por que nós estamos fazendo o bem? Não estamos fazendo com a devida cautela. E Jesus alerta para isso. Outro texto importante é Provérbio 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É dali que saem as coisas. Se não houver uma cautela, uma vigilância quanto às inclinações do coração humano, nós podemos fazer o certo pelo motivo errado. Jesus não está condenando o fazer o certo. O que ele está condenando é cuidado para você não fazer o certo pelo motivo errado. A motivação está errada. O que está fazendo está certo. E tem muita gente fazendo coisa certa. Não é para olhar para o mundo e dizer assim, olha lá, a pessoa entregando cesta básica. Está errado. Nossa, está ajudando as crianças com fome lá na África. Está errado. O mundo só faz coisa errada. Não, o mundo faz coisas certas.
questão não é o que estão fazendo, é pelo que estão fazendo. Por que estão fazendo isso? E nós não somos chamados para julgar o mundo, nós somos chamados para julgar nós mesmos e pensar, e por que nós estamos fazendo? Jesus queria que nós fôssemos diferentes. Sal da terra, luz do mundo, somos diferentes. E a diferença não é se a gente vai fazer coisa diferente. Se nós vamos começar a medir, se o mundo, se a prefeitura da cidade está entregando, 100 cestas básicas por mês, nós vamos entregar 200. Nós não vamos medir se a gente vai fazer mais do que o poder público está fazendo. Mas nós vamos medir se nós estamos fazendo de uma maneira diferente, pela motivação diferente do que o poder público, do que uma ONG, do que algumas pessoas, alguns movimentos estão fazendo. Jesus estava orientando que a reação das pessoas não deve ser o combustível que move a nossa vida. E nem o nosso serviço no reino de Deus. Eu não posso ficar pensando na reação das pessoas. Por isso Jesus diz, tenham cuidado para que as suas boas ações feitas em público, elas não sejam para serem admirados por outros. Porque quando a gente faz assim, nós vamos logo parar de fazer. Porque é isso que nos move. Você vai dizer, ninguém me elogia. Ninguém fala nada. Não aparece no jornal. O pastor não comenta. Não tem nada no Instagram comentando da boa ação que eu fiz. Jesus está dizendo, tenham cuidado. Tenham cautela de não serem movidos por olhares humanos. Isso está ligado muito ao coração da gente. Às vezes você está fazendo uma coisa, mas você gostaria que as pessoas olhassem o que você está fazendo. Que elas elogiassem, reconhecessem. Por isso que Jesus está dizendo, você quer exercer bondade? Exerça, mas com muito cuidado, com muita cautela. Porque senão você está fazendo o certo pelo motivo errado. Jesus diz que Deus não vai recompensar aqueles que as ações têm como objetivo alcançar a admiração das pessoas. Porque ele diz, se é isso que você quer, isso você já ganhou. Se alguém te admira, se alguém vai lá e diz, se alguém te agradece, é isso que você queria? Você conseguiu. Deus não precisa nem entrar nisso. Por isso, seja uma pessoa bondosa, porque servos de Deus devem refletir a bondade de Deus. Mas não para que as pessoas te considerem uma pessoa bondosa. E admirem e te elogiem pelos seus atos de bondade. A motivação deve ser usar a bondade porque alguém precisa da bondade. E não para que quem praticou a bondade se torne alvo de atenção. Entende? A motivação correta é, por que eu estou sendo bom com alguma pessoa, com uma situação, com uma circunstância? Porque essa pessoa, essa situação, essa circunstância precisa da minha bondade. Mas isso não é para atrair atenção para mim. Por isso, avalie-se. O que te impulsiona a fazer o que você faz? Porque às vezes o que nos impulsiona, o que nos move, o que nos cativa de fato, é o que vão dizer, como é que vão ver, o que vão considerar a partir daquilo que eu fizer. Essa é a nossa motivação. O servo, a serva de Cristo, tem a cautela de fazer o que é certo pelo motivo certo. Ainda que ninguém diga nada, que ninguém fale nada. Eu estou sendo bondoso porque precisa. Não vou ganhar nada com isso. Não preciso ganhar nada com isso. Mas é porque aquela situação, aquela pessoa, aquela circunstância precisa de bondade. Carece de uma bondade. E se ninguém fizer nada, a pessoa vai ficar precisando.
Então eu olho mais para a pessoa do que para mim. Você olha mais para a pessoa do que para você mesmo. Essa é a cautela que Jesus está pedindo. Se guarde. Não fica ajudando quem pode te ajudar. Não fica ajudando quem pode te retornar. Não faça em troca de nenhum benefício. Faça porque aquela pessoa precisa de um benefício. Sem esperar nada em troca. Absolutamente nada em troca. Tenho falado para os irmãos, né, o nosso investimento em Moçambique não trará nada para nós. Nada. A não ser a satisfação de estar servindo um país carente. A liderança sabe disso, né? Converso abertamente com a liderança. Não é aquele tipo de igreja que nós estamos plantando lá, daqui a pouco vai ser independente, daqui a pouco eles andam com as próprias pernas. Dependendo do movimento, né, tem aquele pensamento, daqui a pouco vai mandar dinheiro para a sede, né? Não, Moçambique não é assim. Moçambique talvez vai precisar da nossa ajuda a vida inteira. Inteira. Sempre vamos ajudar. Ah, não ganhar nada com isso, pastor. Não vai ganhar nada mesmo. Nem eu, nem você, ninguém vai ganhar. A gente só gasta. Mas tem a alegria de ver um povo cultuando a Deus. Ontem, mais de 300 crianças, com um pratinho na mão, esperando comida. Um prato com arroz e feijão. O que vocês vão dar para mim? Nada. Não pode dar nada. Mas é a cautela que a gente tem. Estamos servindo apenas porque eles precisam. E porque Deus precisa de alguém que se coloca como ferramenta nas mãos. Por isso eu agradeço muito. Às vezes, os R$50 que eu sei que você dá de oferta poderia ser a prestação do seu tênis Adidas que você queria comprar. E eu sei que você vai lá e diz assim, ao invés de comprar meu tênis Adidas, eu estou dando R$50 para missões. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. E isso é muita satisfação, saber que eu faço sacrifícios por pessoas que não podem me dar nada, mas nada em troca, nada mesmo. Nunca darão. Às vezes são até mal agradecidos, mas não tem importância. Porque o que Jesus pediu é, faça com cuidado. Não pratica para ser admirado. Não pratica para receber, não pratica para ter recompensa humana. Faça porque é preciso fazer. Faça porque Deus quer que faça. Seja bom porque Deus é bom. Mas não espere nada em troca. Como que o servo de Cristo deve exercer sua bondade? Uma outra forma que Jesus está orientando é para fazer de coração. Os versículos 2 e 3 dizem assim, quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. As palavras de Jesus nos levam a refletir como nós fazemos o que nós fazemos. Aqui é levantado o sério problema da atuação teatral, dos atores espirituais, né, que transformam os atos de bondade num show. O texto usa o termo hipócritas, que remete literalmente àqueles que atuavam, né, como personagens no teatro da Grécia Antiga. São atores, são personagens, estão atuando. Jesus estava se referindo às pessoas que faziam caridade como espetáculo, para serem vistas, para serem admiradas. E para clarear o ensino, Jesus usa duas ilustrações, uma positiva e uma negativa. A negativa é, não toca uma trombeta diante de si. Quando eu leio o texto, eu me lembro da banda municipal de Mococa, onde eu fui criado, né? Pensar naquele trombone, sabe assim? Pá, 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 pá. Então, assim, você faz o negócio, já bota a banda na frente, né? Tem gente que é assim, né? Ela já põe a banda na frente.
mês que vem, Deus está me abençoando, mês que vem eu vou abençoar. A banda já está na frente. Mas nem deu ainda. Mas a banda já está na frente. Porque a pessoa não está fazendo de coração. Ela está anunciando o que vai fazer. Ganhei um aumento lá no trabalho. Mês que vem, pastor, o senhor se prepara. Vamos acabar aquela construção de Moçambique lá. Olha a banda na frente, né? Está tocando a trombeta. Jesus está dizendo, não faça assim, não ponha a trombeta na frente, não fica tocando, anunciando as coisas que faz. O exemplo positivo, ele diz, uma mão tem que ignorar o que a outra mão faz. Não pode ficar sabendo, né? Jesus está dizendo assim, faça as coisas em silêncio. O servo de Deus, ele faz tudo em silêncio. As duas ilustrações significam, não fique falando, não se autopromova, faça de coração, não faça pela promoção. E quem faz de coração, faz quieto. Deu, está dado, não precisa ninguém saber. Deus valoriza todo ato de bondade que nasce do coração, e não da autopromoção. Tem um livro muito bacana, vale a pena ler. Ele é da década de 80, de Charles Swindoll, né? E o livro tem um título bem interessante, que o título é assim, eu, um servo, você está brincando. E é assim mesmo, você está brincando. É assim que aparece em português, né? O título do livro. Vale a pena ler. Mas nesse livro, ele cita uma poesia de uma mulher, chamada, eu transcrevi aqui uma parte da poesia, o finalzinho dela, a Ruth Arms Calkin. E é uma poesia muito interessante. A poesia, né, o poema, é intitulado Como Será? E o poema diz assim, tu sabes, Senhor, como te sirvo, com enorme fervor emocional, quando estou debaixo de holofotes. Sabes como falo de ti ardentemente na reunião das senhoras. Sabes com que entusiasmo promovo uma reunião de confraternização. Conheces meu sincero fervor em um grupo de estudo bíblico. Aí diz assim, mas como será que reagiria se me apontasse uma bacia com água e me pedisses para lavar os pés calosos de uma velhinha enrugada, arqueada todos os dias, de todos os meses, num lugar recluso, onde ninguém visse e ninguém soubesse do fato. Observe essas últimas palavras. Onde ninguém visse, onde ninguém soubesse. A Ruth, né, quem escreve o poema, ela diz, como que eu reagiria? Porque Deus sabe, Jesus sabia, nós sabemos. Como é bom a gente ser admirado, elogiado. Como é bom a gente fazer uma coisa e falar assim, parabéns, vocês fizeram bem feito, que capricho, que excelência. Mas como é quando você vai e faz uma coisa que te rebaixa, que te humilha, que se assemelha ao que Jesus fez no lava-pés que nós ouvimos hoje pela manhã? Ninguém vê. Ninguém está observando. Ninguém tirou foto. Ninguém filmou. Ninguém colocou no Instagram, ninguém te marcou. Ninguém viu. Como que nós reagiríamos se a gente fizesse coisas no absoluto silêncio? Dei um dízimo a mais esse mês. Mandei uma oferta para Moçambique. Ajudei uma família carente. Separei parte do meu salário para abençoar a vida de alguém. Falei para ninguém, ó. Silêncio. Ninguém está sabendo. Como que nós reagiríamos? Só que isto que o poema diz, no finalzinho aí, é fazer de coração. Né? Quando se faz de coração. Ninguém precisa saber.
A maioria das pessoas que eu conheço, e eu dou graças a Deus que eu conheço muita gente que é assim, que possui um coração de servo, um coração generoso, elas ficam profundamente constrangidas quando são alvo de publicidade. Elas fazem em silêncio. Eu tenho muita gente assim. Gente diz assim, pastor, eu estou dando, não quero que ninguém saiba. E se eu pudesse não saber, ela também me faria não saber. Eu sei disso. Mas às vezes eu sou o caminho, né? A pessoa diz assim, pastor, não vou nem pôr na conta da igreja, vou pôr na sua conta. O senhor passa para a conta da igreja, porque na igreja vão ficar sabendo. E aí eu vou lá e tchum, pego o comprovante, mando para a pessoa e falo assim, ó, já está na conta da igreja. Mas ela não quer que saiba. Porque ela quer fazer em silêncio. Sem trombeta. Sem uma mão ficar anunciando para a outra. Ó, o que nós estamos fazendo. Não precisa. Está fazendo de coração. Servos de Cristo praticam atos de bondade devido ao coração que tem. E não pela publicidade que isso possa gerar. Por isso Jesus está dizendo, vai fazer alguma coisa de bondade? Faça. Deus quer que faça. Mas faça de coração. Faça com todo o coração. É a maneira certa de fazer a bondade, de fazer a gente ser um servo bondoso. Faça de coração. Em terceiro lugar, que eu acho extremamente desafiador, o que Jesus está ensinando é que os servos de Cristo devem exercer bondade em confiança. Olha só, o versículo 4 diz, deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Jesus nos assegura que tudo que nós fazemos deve ser feito em silêncio, em segredo, mas isso significa que eu confio que tem alguém que está vendo, ainda que ninguém esteja vendo. Ninguém publica, ninguém agradece, ninguém reconhece, ninguém notifica, nada. Mas ele está dizendo assim, existe um Deus que ele vai recompensar você. E os atos de bondade de um servo devem ser feitos nessa confiança. Confia. Deus está olhando para você. E aqui está o que realmente deve mover os servos de Deus, né? Não é a avaliação que as pessoas fazem, mas é a avaliação que Deus faz. O que Deus acha do que eu estou fazendo? Existe um Deus que vê nossas ações, consegue enxergar o que está dentro do nosso coração. A avaliação dele é mais importante do que a admiração, os aplausos humanos. Jesus está chamando a atenção para isso. O que Jesus disse nos faz pensar na seriedade da falta de confiança que nós temos. Porque a gente acha que Deus não é justo. Estou fazendo tanto, eu estou me doando tanto. Nossa, eu estou fazendo mais do que me pediram. E eu estou sacrificando coisas. Meu tênis Adidas, estou sacrificando. E a gente pensa assim, não é possível. Jesus está dizendo que isso é uma falta de confiança. De que Deus pode ver, reconhecer e recompensar os nossos esforços. Os servos de Cristo devem ser bondosos porque Deus está vendo em secreto. Não é para atrair o olhar humano. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:58, meus amados irmãos, sejam fortes, firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. O Senhor está vendo. Essa era a convicção de Paulo. O autor aos Hebreus escreveu lá em Hebreus 6:10, Deus não é injusto? Ele não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Deus é justo, Ele não é injusto, não. Nenhum ato de bondade vai passar despercebido diante de Deus. Deus está vendo, Deus está olhando, está observando. Eu queria que você recordasse, não sei se você já leu, se você conhece, o livro de Esther. Belíssimo livro do Antigo Testamento. Livro que em nenhum momento do livro aparece o nome de Deus.
Por isso foi rejeitado muitas vezes, né? Dizendo que esse livro não é livro da Bíblia, porque nem aparece o nome de Deus. Mas Deus está por trás de tudo ali. E é uma história interessantíssima da tentativa de eliminar os judeus. E não dá para contar toda a história aqui, né? Tem a Esther, porque é a rainha Esther, né? Ela é uma judia. E ela se casa com o rei. Por isso que ela se torna rainha. E aí tem um tio dela, o Mordecai, judeu piedoso. Mas tem um homem naquele reino chamado Amã. E esse Amã tem ódio do Mordecai. Ele quer acabar com Mordecai. Ele quer acabar com os judeus, na verdade. Ele fica fazendo tentativas de fazer isso. E aí diz que tem, final de um dia, a esposa dele, os amigos dele, dizem assim, cara, vamos enforcar o Mordecai. Porque você, Amã, se você pedir para o rei vai mandar enforcar o Mordecai. Chega lá, conta uma história para o rei confia em você. E diz que eles montam uma forca gigante, fora do comum. Mordecai não sabe de nada que está acontecendo. E aí diz que ele combina com eles ali amanhã de manhã, eu vou falar com o rei, e vou pedir para o rei, vamos enforcar o Mordecai. Aí o texto é bonito, né? Esther capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz assim, naquela noite o rei não pôde dormir. Então ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito naquele livro, que o rei mandou ler aleatoriamente, sabe? O rei está com insônia, não consegue dormir, diz assim, pega um livro aí para ler qualquer coisa. Vamos pegar um livro chamado Livro dos Feitos Memoráveis. Vai começa a ler. Chega uma hora, o texto diz assim, achou-se escrito no livro que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Aí diz assim, então, disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isto? Aí diz que eles dizem assim, que a gente saiba nada. Não foi dado nada para ele. Você entendeu o que aconteceu? Aí o rei diz assim, então amanhã de manhã eu quero que chamem o Amã, que é meu cara de confiança, que eu quero preparar uma homenagem para o Mordecai. E a história é interessantíssima, né? Porque aí de manhã o Amã vai lá para conversar com o rei. Eu quero denunciar o Mordecai. E o rei começa a conversa com o Amã, dizendo assim, ó, Amã, me ajuda numa coisa. Que honras e distinções se faria a um homem que o rei quer homenagear? E o Amã está cheio de ideias na cabeça. Bota uma banda tocando na frente, bota ele em cima do melhor cavalo, vamos fazer um... Porque ele está achando que é sobre ele, sobre o Amã. Aí o rei fala assim, então você faz isso aí com Mordecai. O quê? Eu quero que faça com Mordecai. Que eu perdi o sono essa noite. E eu li lá num livro lá que não foi feito nada. O cara nunca recebeu nada pelos feitos que ele fez. Quero que faça isso hoje por ele. Você percebe? Confia. Deus vai recompensar. Talvez você faça coisas, já tenha feito coisas que ninguém fala nada. Que pastor miserável. Ele não cita, nunca no grupo da igreja, lá no WhatsApp, agradecer o irmão que fez isso. Ele não fala. Ele não cita num sermão, ele não fala no culto. Os irmãos não me reconhecem, talvez ele esteja angustiado com isso. Mas entenda assim, existe um Deus que recompensa. Deus vai tirar o sono de alguém. E na hora certa, essa pessoa vai te recompensar, porque Deus mandou. É essa confiança que Jesus queria. Jesus está dizendo, deem a sua ajuda em segredo. O seu Pai, que está vendo em segredo, observando em segredo, Ele vai te recompensar. Seja uma pessoa boa, porque você exerce confiança na bondade. Eu confio que Deus está olhando. Deus vai me recompensar. Deus vai tirar o sono de alguém se for preciso.
mas Deus ele vai recompensar todo o esforço que eu tenho feito pela obra dele. Faça em confiança. Por isso, meu irmão, minha irmã, pense nessas coisas como servos de Cristo. Nós devemos exercer a bondade com cautela, de coração, em confiança. Se você passar a adotar esse jeito de servir, isso vai diminuir muito as suas expectativas de glória, de admiração humana, reconhecimento humano. Isso vai te fazer ser uma pessoa muito mais confiante no Senhor. Existe um Deus que me vê. E eu posso, de fato, lavar os pés de alguém que não vai me trazer nada. Não vou ganhar nada com isso. Mas isso não significa que não tenha um Deus no céu que está observando isso. Na hora certa, do jeito certo, Ele vai recompensar todo o esforço de bondade que eu e você estamos fazendo. Amém?